Olá, meus nobres, bom dia. 8 horas e 59 minutos do dia 11 de 5 de 2021, oitavo ano B, sistema CMAS, Aiquara, primeira unidade. Esta semana, semana de revisão de assuntos. Semana que vem, há provas online. As provas serão pelo Google Formulário. A gente está aqui treinando o pessoal. Já treinamos, na verdade, sobre o Google Formulário, já informamos como vai ser. E hoje uma revisão de língua portuguesa. Bom, gente, no final eu passo a frequência, então fique conectado aí, certo? A aula vai até umas 8h50, não, vai até umas 9h50. 9h50 eu vou voltar no tempo. Esses eixos de língua portuguesa a gente sempre menciona com vocês, e outro momento a gente vai fazer outra aprofundada, que são pontos que vocês vão ver em qualquer série, né, estudando língua portuguesa. O primeiro ponto é a oralidade, que é a fala. Leitura, que é leitura, interpretação, compreensão. Produção de textos, é bom mais uma vez dizer que até 2020 vocês tinham uma divisão na minha disciplina, era 4 aulas de gramática e uma de redação. Acho que vocês se lembram disso aí. Alguns até perguntaram, cadê, tem redação? Não, tá incorporado. Que agora são 5 horários, 4 com gramática e um com redação, mas é o mesmo professor, antes dividia até os professores. Às vezes era o mesmo com as duas, e muitas vezes eram separados. Criava alguns problemas, isso porque era o professor com dois professores com o mesmo livro, com dois pensamentos e com uma turma só. Então, o interessante é que fique assim mesmo. Um professor com gramática, leitura e redação. Quarto ponto aqui é análise linguística, que é o mesmo que gramática, vamos entender assim, e a semiótica seria o significado. Então, isso aí compõe os eixos de língua portuguesa para vocês. Bom, hoje é uma aula de revisão, e uma coisa importante que eu tenho que dizer sobre revisão é a atividade de casa. Além de você estar sendo avaliado, verificado, eu acho que se eu não postei, eu vou postar no grupo de vocês como é que vai ser as minhas pontuações. O que é que eu vou pontuar para virar a nota de vocês na final da unidade. Vou postar hoje ou quinta-feira. As minhas atividades, é bom que vocês façam para exercitar, para conhecer. Eu sei que o ensino remoto ele é muito mais difícil em alguns pontos, né? O acesso à internet não é toda hora, o sinal não é tão bom, várias questões, aulas gravadas, depois aulas online, você muda. Isso tem vários fatores que dificultam o ensino remoto. Isso aí ninguém está escondendo, não. No entanto, apesar de tantas dificuldades, também tem muitos potenciais. Você consegue estudar num momento livre, você escolhe o horário de você revisar, você tem mais autonomia, você vai tendo mais maturidade para poder fazer escolhas. E isso a vida requer da gente em muitos momentos. Então, assim, esse ensino remoto que é momentâneo, ele vai passar, mas não vai passar 100%, porque o ensino remoto ele vai continuar sendo uma dinâmica, mas vai ser, a gente chama de plano B e o plano C, né? Por enquanto, a gente só tem ele como plano A, que é o ensino digital. Uma coisa importante também sobre a minha disciplina é porque, como a gente está no ensino digital, a gente só tem esse encontro aqui online e pronto, que na terça-feira. Mas nossas aulas são 5 aulas na semana, então, assim, são pelo menos 2 dias na semana que a gente tem aula. A minha carga horária com o CMAS é segunda tarde, terça e quinta. Isso quer dizer para vocês também algo importante. Quando vocês forem me mandar alguma atividade, por favor, priorizem me entregar na segunda tarde, terça ou quinta. Roberto, mas se eu puder outro dia, você manda. Não estou te proibindo, não. Aí se eu puder à noite, você manda. Você pode mandar, a internet está online. Você manda qualquer hora. Assim, para eu dar uma atenção, prioritariamente, é na segunda tarde, terça e quinta, porque é o horário que eu trabalho para o CMAS. Então, a gente fica uma coisa mais organizada para mim e para vocês. Por exemplo, minha aula com vocês aqui é terça-feira. Normalmente, segunda tarde, eu posto o que vai ter na terça. Então, assim, aquele aluno mais dedicado, mais esforçado, mais interessado no seu próprio conhecimento, o que é que ele faz? Ele olha a postagem da segunda-feira, o amanhã, o Robin vai estudar com a gente tipo de sujeito. Ah, então te dá uma lendinha nisso aqui, no livro, ou na internet. Então, assim, se prepare antes da aula, que isso você vai ganhar muito. Você chega na aula já com bagagem. Mas depois a gente vai ter muito para ensinar vocês a fazerem isso aí
em outro momento. Mas já tem essa ideia. A aula é terça, dá uma lidinha no assunto na segunda. Até agora, alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo com vocês? Tudo. Dá uma chamadinha lá no oitavo B, ó, bora, começou a aula, para ver se mais gente chega, para que outros sejam também contemplados com, né? Bom, vamos começar com o que é mais importante em várias matérias, mas na nossa aqui é essencial, é a questão do texto. Texto. Nós estamos aqui no oitavo ano B com conto de enigma. E como essas imagens aqui sugerem, o conto de enigma tem algo que é marcante. É a ideia do mistério. Eu não posso escrever um conto de enigma se não for um mistério. Resolução de um crime, descobrimento de alguma coisa ou de alguém, tem que ter algo que produza no texto ali algo misterioso, algo a ser desvendado. Isso é a essência, essa é a essência do texto do conto de enigma, ok? Mas antes de aprofundar aqui o conto de enigma, vamos ler esse texto aqui e vocês vão me dizer se ele é um conto de enigma ou não. Ou não. Quem pode ler esse texto para a gente? Eu vou só acompanhar a leitura de alguém. Quem pode ler? Eu. Posso, professor? Pode. O burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem como o burro morto da frente da igreja há quase uma semana. O prefeito, grande adversário político do padre, retrucou: mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre, com serenidade, mas também é uma obrigação avisar os parentes. Olha só aqui esse texto, obrigado. Acho que quem lê foi a Gabriele? Foi, professor. Pronto. Então, olha só, esse texto aqui, vamos analisar, né? Porque nosso assunto é conto enigmático, mas não quer dizer que esse texto seja enigmático. A gente vai ver se você já consegue perceber se é ou não é. Primeiramente, isso aqui é uma história, uma narrativa? Eu acho que é, professor, porque tem vários, como é o nome? Várias pessoas falando na história, não só tem um. Então você percebe que é uma narrativa que tem várias pessoas falando. Ok. Uma narrativa tem alguns elementos que a gente chama de pente. Falei com vocês o pente há alguns dias já. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Quem são as personagens desse texto aí? O padre, O padre, Três prefeito. personagens, né? O padre, o burro e o prefeito. Perfeito. Estão vindo as personagens. ô professor, aqui no fundo, o padre xingou o prefeito, né? Porque ele falou bem assim, como é o nome? Mas também a minha obrigação é avisar os parentes, falando com Hum, o... isso aí a gente vai guardar para um momento, mas que bom que você chegou a isso aí sem a minha fala. Perfeito. Perfeito. Isso é um fundo da história mesmo. Que a gente vai ver se esse fundo aí vai para um conto apenas ou é um conto enigmático. Perfeito. Você pegou a chave já aí. Porque a leitura é algo que enriquece todos nós. Então, vimos as personagens e o enredo aí, gente. O enredo, não, perdão, o espaço. O espaço, a pergunta é simples: é onde ocorre a história? A história ocorre onde? Na igreja, na porta da igreja. Isso. Mas se eu dissesse assim, aí eu fizer uma questão na prova assim, onde é que ocorre essa história? E você responder em uma cidade. A resposta está certa ou errada? Pode estar na cidade ou na zona rural.
Mas, de qualquer forma, é uma cidade, né? Só seria o tipo de mudança de zona, mas cidade, zona rural ou cidade urbana é cidade, não é isso? Sim ou não? Sim. Mas, assim, seria uma. Aí eu colocaria, sabe o quê? Um C com aquele tracinho, que significa que você deu uma resposta que tem sentido, mas não foi tão precisa, porque, obviamente, que uma igreja está em uma cidade, seja rural, metropolitana, ou não importa, urbana. Mas a história se passa na cidade em si, claro, mas tem um lugar que foi apontado na história. Qual lugar? A porta da igreja. Pronto. Aí a resposta com C de certíssimo. Perfeito. Então aí vimos personagens, vimos espaço, vimos um narrador, porque texto narrativo ele tem que ter narrador. Texto teatral não. Texto narrativo tem que ter. Quem é o narrador? E o narrador ele faz parte da história, ele também é personagem, ou o narrador só conta a história? Só conta. Só conta, né? Um burro morreu, o padre falou, o prefeito respondeu, pronto, ele só diz o que aconteceu. Você pode até imaginar que ele é da cidade, mas você vai imaginar só por imaginar. Mas ele não tem nenhum elemento no texto que prova assim, ó, se eu dissesse ontem eu vi, se eu digo assim, ontem eu vi, eu sou um narrador, sou, mas sou um narrador personagem. Porque narrador personagem é quando o narrador também é personagem da história. Ele conta e participa, né, professor, da Isso. história. Ele conta nos fatos que ele vai dizer, ele também aparece, quer dizer assim, ele também pronuncia, está nos fatos. Então vimos aí personagem, espaço, narrador. Estão ouvindo o avião? Consegue ouvir o som? Eu ouvi um zoom aqui. Ah. E o tempo, qual é o tempo dessa história? Essa história se passa aí em que época, em que momento, que dia, em que momento do dia? Como é que tu vê a questão temporal aí do texto? Palavras que indicam Pela tempo, é verbos. em um dia, né, professor? Hã? Pela imagem é em um dia, né? Pela imagem. Perfeito, a imagem também dá uma ideia, né? Mas além da imagem, porque a imagem. Perfeito, você tem que ler a imagem também. E além da imagem, as palavras, tem alguma palavra que indica o tempo aí? Quando aconteceu a história ou não? Eu acho que Parece que não. tinha acontecido alguns dias. Acho que tinha acontecido alguns dias antes, professor, porque fala assim, que já tinha acho que algum tempo, né, o burro morto lá em frente à Isso, acho que igreja. fala de uma Então, semana. porque Há se quase uma é, semana. Uma semana são quantos dias? Só para lembrar? que ó, tá falando assim, como uma semana depois o corpo ainda estava lá. Aí o padre resolveu, né, Né? reclamar para o prefeito. Uma semana são quantos dias? Eu acho que 7. 7. Uma semana são 7 dias. Então, quando ele Acho não, fala. gente. É muita burrice também a pessoa não saber quantas semanas, né? Quantos dias tem uma Calma, semana. Gabriele, se contém aí Então, assim, quando você diz assim, quase uma semana, você sabe que são 7 dias, então você vai dizer assim, 5 dias, seis, não tem uma precisão, mas quase é algo aproximado, né? Não vai ser 2 dias ou três, não diria, não, há 3 dias, há 5 dias, há 4 dias, então assim, há quase 7 dias, há quase uma semana, então dá a ideia de que é próximo dos 7 dias. Perfeito. Então vimos aí que o narrador, ele não faz parte da história, certo? E o tempo aí é um tempo passado. Agora aqui, ó, no final, aqui, dá para ver a seta que eu estou indicando? Aqui? Tá andar? Tá vendo aqui Tá. assim? Pronto. Mas padre não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos, ó. Aqui é um verbo, e verbo ele carrega a ideia de tempo, normalmente. Mas é um verbo no passado ou no presente? Presente? Claro. Mas aí você vai dizer assim, gente, Roberto, mas se o texto fala do passado, eu posso usar um verbo no presente? Pode, porque nesse momento não é o presente da gente, é o presente naquele momento da história. Naquele momento ele fala no presente, é como eles tivessem, como não, eles estavam, né, se comunicando naquele momento. Então, assim, cuidado quando você lê um texto, porque a leitura é algo que enriquece a gramática também. Uma ajuda a outra muitas vezes. Então, assim, é um texto que prevalece o tempo passado, porém, obviamente, tem uns elementos de tempo presente, mas o tempo presente da narrativa, não é o nosso presente. Não é o Senhor, não é agora.
é naquele momento ele fala um para o outro, ok? Ok. E aí o pente termina com a letra E. A letra E significa enredo. Enredo é o resumo da história. O resumo da história. O texto é pequeno, eu sei, mas se algum de vocês fosse sintetizar ou pelo chat ou pelo áudio aí, como é que você diria assim, ó, o burro morto, o texto fala, como é que seria? Ainda menos palavras, como é que seria? Dá pra gente ter ideia de enredo aí. Resume essa história, que já é pequeno, eu sei, mas assim, olha, no texto, o burro morto. Como é que seria? Como é que é esse resumo aqui? O resumo é o enredo, que faz parte do pente. Tem, com certeza. Ô, gente. Tô tentando aqui pensar, mas não tem como não, E pessoal. tem como sim. Tipo, fazer um resumo mais menor, né, professor? Fazer um resumo é diminuir algo. No caso aqui, o enredo é um resumo de um texto narrativo. Tipo, tipo, um burro morreu em frente à igreja por uma semana e o padre foi reclamar para o prefeito? Pronto, acabou. Acabou. Então, você diria assim, ó, no texto, o burro morto, acontece a morte de um burro e a briga entre o prefeito e o padre. Pronto, acabou. O enredo é sempre isso. Diminuir um texto. Quando ele é pequeno, alguns vão ter mais dificuldade, outros vão achar mais fácil. Aí cada um tem sua cabeça, né? Porque se um texto tiver mais informações, o enredo vai ficar um pouco maior. Aqui, que eu tenho já um texto pequeno, o enredo é o que a gente fez aqui, ó. No texto, o burro morto conta a história de um burro morto e a briga entre o padre e o prefeito. Acabou a história. Agora, eu quero aproveitar aquela participação de Gabriele, muito interessante, que ela disse assim, então eu estou percebendo aqui né, que há uma crítica aí, tipo assim, uma disputa entre o padre e o prefeito, né? E o padre deu uma resposta bem, né, bem, vamos dizer assim, bem apertada para o prefeito, botou o prefeito apertado aí na situação. Por quê? Primeiro ele fala que eles são adversários políticos, então envolve política partidária, certamente, né? Um de um partido tal, outro partido tal. Não precisa citar nenhum, não. E aí na conversa fala assim, ó, não é o senhor que cuida dos mortos? Tipo assim, né? Tira o corpo daí. Tá bom, eu realmente cuido dos mortos. Falou calmamente, serenamente. Mas não, sim. Mas só que eu tenho que avisar aos parentes. Isso aí, né? Os parentes é aos. Faz essa correção aí no seu pensamento. Bom, realmente a gente percebeu aí que é uma ironia do padre, a disputa ficou bem clara. Mas a minha pergunta é a seguinte: esse conto aqui, porque isso aqui é um conto enigmático? Você ia classificar como enigma? Existe uma coisa a ser desvendada? Assim, o texto traz elementos para desvendar algo ou só conta algo que é mais engraçado do que enigmático? Eu acho que só contra, professor. Só um conto, né? Por que só um conto, não um conto de enigma? Porque tem conto e conto de enigma. Porque não tá tipo assim, procurando quem matou o burro, essas coisas. Olha que precisão na sua fala, né? Como o conhecimento pode vir. Isso, é só um conto mesmo. Mas aí, se eu colocasse assim na prova, ó, transforme este texto, este conto, em um conto enigmático. Olha o que você falou. É só colocar o quê? Uma investigação. Pronto. Porque todo conto enigmático, como o nome já diz, tem um enigma, tem algo a ser desvendado. Perfeito, perfeito. O que é isso aí, gente? Um pente? E o que é que tem a ver o pente com a aula de gramática? Aí a gente vê a diferença de quem faz a anotação e de quem não faz anotações, porque quem anota o que a gente pede para anotar e revisa as aulas vai entender porque eu coloquei esse pente nessa imagem aí.
estiver passando alguém agora em frente à tela do computador do seu filho aí, o sobrinho, primo e prima, mas assim, por que a aula de gramática mostrando um pente? Se você que está estudando aí não sabe, é porque você não está estudando, não. Porque o pente para a gente que tem um sentido que não é o pente do salão, tem outro significado. Quem sabe? Pente é personagem, essas coisas. Bom trabalhar com gente assim que tem atenção nas coisas. Tem foco, isso estimula a gente a trabalhar mais e melhor. Personagem, espaço, narrador, tempo, enredo, são palavrinhas para você lembrar, ou a palavra pente, para você lembrar desses elementos da narrativa. Então, quando for revisar o assunto, pode assim, vou estudar agora pente, porque sua mente já vai gravando de forma mais prática. O pente é o quê? Além do pente que tem, né, no salão, na sua casa, no seu banheiro, onde quer que seja, na palavra pente você usa aí as primeiras letras, a primeira letra para indicar o quê? Um assunto de língua portuguesa. Bom, mas nós vimos aí o conto, só que o conto para a gente é um conto enigmático, só que a teoria é a mesma, porque todo conto vai ser o quê? Narrativa curta, único conflito, né? O enigmático você pode até problematizar um pouquinho mais, porque ele vai ter um drama, mas é um problema só a resolver, poucos personagens ou poucas personagens, tempo e espaço reduzidos, e um clímax. O que é o clímax? Vamos pensar em uma partida de futebol. Pense aí. Esse símbolo aqui é o que, gente? Esse gesto que eu fiz aqui agora é o que? Alguém dá para perceber aí? No futebol hoje é o quê? É o quê? Árbitro de vídeo. Isso, árbitro de vídeo ou conhecido VAR também. Toda vez que o VAR é acionado é porque algo precisa ser o quê? Resolvido. Uma cobrança, uma penalidade, o árbitro ficou na dúvida, ele vai lá e olha na telinha. Enquanto ele vai olhar na telinha, todo mundo fica na curiosidade. E aí, será que vai dar pênalti ou não? Teve um jogo mesmo no final de semana, quer dizer, ocorreram vários, mas eu vou lembrar de um, que a bola bateu no braço de um jogador, isso na pequena área, se eu não me engano. Mas o árbitro ficou com receio se era ou não. Ele foi ao VAR, viu e autorizou que seria pênalti. Até que ele voltasse, a dúvida ficava. Então, o que é o clímax? Essa dúvida. Quando acaba a dúvida, a gente chama de desfecho. Desfecho é o fim do clímax, não é o fim da história. Mas o que é um conto, gente? E o que é um conto enigmático? Diga aí para mim em outras palavras. A aula está quase acabando, a gente está só, viu? Resumindo, revisando, para vocês terem elementos de estudar, continuar estudando para a semana que vem, a semana de provas. O que é um conto? E o que é um conto enigmático, que é o tema do 8º ano? É um conto sobre alguma coisa que desapareceu, aconteceu. Se você dissesse assim, também que o conto é um texto pequeno, é um texto com muitos personagens, e o conto enigmático seria um conto que envolve um mistério. Como, não sei quem falou, mas aquele texto que a gente leu não é conto, de enigma, é apenas um conto. Mas se eu quisesse transformar no enigma, aí alguém falou uma coisa muito brilhante, era só colocar ali uma investigação. Ó, essa imagem aqui, gente, eu peço a vocês que tirem alguns prints da tela e coloquem no grupo, tá bom? Porque depois eu vou postar esse slide todo, e quem não tiver o aplicativo, baixe para ler o aplicativo, depois eu boto o link de como baixar, não são arquivos leves, mas printa alguma coisa até para valorizar a aula também, ó. A imagem que vocês têm que ter na mente sobre conto de enigma é essa aqui. Ô, professor, Investigação. é para tirar o print desse negócio aqui que tá aparecendo na tela para colocar no grupo, é? Isso, tira alguns prints, eu alguns assinalo e vocês podem tirar também por vontade, né? Esse aí eu quero que vocês tirem. Tirou? Tirei. E aí, assim, alguns eu peço, outros vocês por conta, né? Bom, olha, presta bem atenção.
aqui eu não vou ler tudo, não, eu quero, mas tira um print desse aí, pode tirar o print desse aí e já posta lá Já tirei. pronto, já posta Já no tirei. oitavo B. Seguinte, isso aqui é como eu vou avaliar a sua questão aberta. São 4 pontos que eu vou avaliar, 4 itens. Primeiro ponto, adequação ao tema, ao gênero e ao comando. Como assim? Aí eu escrevo lá, e tem que ser isso, né? Escreva um conto enigmático. Eu posso deixar em aberto para você criar um conto enigmático de qualquer assunto, ou posso dizer assim, escreva um conto enigmático a partir da história O Burro, né? Tal, digamos. Eu posso colocar um texto e dizer, a partir desse texto, cria um enigmático. Posso fazer isso aí. Ou posso deixar vocês à vontade. Aí vocês vão ver isso na prova. Segundo critério, coerência e coesão. O que é coerência e coesão? É você escrever coisas que, por mais que sejam imaginárias, tem gente que pensa assim, eu vou escrever uma coisa imaginária, pode ser o que eu quiser. Não é bem assim, porque, por mais que seja imaginário, a gente tem que construir algum sentido. Você pode contar até a história de um ser que não exista. Por exemplo, um unicórnio. Não existe um unicórnio. Pelo menos eu nunca vi, né? Não é algo que a gente prove. Mas, se eu vou contar a história de algo que não existe, tem que contar de uma maneira que as pessoas compreendam aquele elemento ali, senão perde ponto em coerência e coesão. O que seria a coesão, mais objetivamente? Tem gente que coloca a frase aqui, ó, por exemplo. Aqui tem um erro aqui que já deixa até para aproveitar com você, ó. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Quem avisa, avisa algo a alguém. Então seria aos parentes. Então aqui foi o erro de coesão. Outro erro que o pessoal comete muito é a palavra mas, ó. Porque tem a palavra mas, assim. Tem a palavra mais, com M-A-I-S, que é intensidade ou quantidade. E tem a palavra mas, M-A, acento agudo no A-S, que é a ideia de maldade. Então, assim, se eu escrevo algo errado, conectando partes do texto, eu cometo erros de gramática e de coesão. Terceiro item, adequação à norma culta. Então, aí é o vocabulário, a acentuação gráfica, a pontuação. Se você não sabe escrever uma palavra, não tente aprender na hora da prova. Ô, professor, a palavra mais é de quantidade, né? Mais, M-A-I-S, sim. Eu digo assim, mais um, mais Porque, dois, mais três. E porque foi assim, também, ó, minha colega, é a ideia de intensidade. Eu digo assim, ó, ele fala mais. Aí não é quantidade, é intensidade. Pode falar. porque minha colega falou pra mim, né, que ela tinha comprado mais o mar, o A e o S. E eu falei assim, não é mais, é mais, porque isso é de quantidade, porque não é só um que tu tem, tu vai ter mais de um. Ela comprou mais bonecas, comprou mais roupas, é Foi. mais. Isso. Ela colocou assim, yes. olha, comprei mais um para a coleção. Eu falei assim, não é mais, porque é de quantidade, né? Se ela dissesse compras más, seriam compras ruins. Beleza. E originalidade. Ó, toda vez que você cria um texto, ele é original. Mas quando fala originalidade, é você fazer algo assim, sabe, bem interessante. E aí, uma coisa que eu quero alertar vocês, assim, a prova é online, vocês estão com acesso à internet. E aí eu vou alertar uma coisa importante. E também alertar e também recomendar. Roberlan, por acaso, na hora da prova, porque a prova vai ser durante a manhã toda, vai estar aberta lá o link e você fazer das 8 até as 11. Você pode fazer antes, só não pode fazer depois. Quer dizer, antes do horário não, mas durante o horário você vai fazer o tempo que você quiser. Você responde em 10 minutos, em 15, em 30, em uma hora, você que sabe. Roberlan, eu vou ler um pouquinho durante a prova, tipo assim, quando eu vou pedir, você escreva um texto narrativo, um conto enigmático. Eu posso ler um na hora e fazer para me inspirar? Pode. A internet está aí com essa liberdade. Mas então, aí você vai pensar assim, não vou ler não, eu vou pegar um pronto, copiar e colar. Gente, vocês estão no 8º ano. 8º ano tem um vocabulário. Alguém que faz um texto já há muito tempo tem outro vocabulário. Aí se eu achar que aquele texto assim, dá um vocabulário estranho, eu pego, copio, colo, boto na internet e vou descobrir quem é o autor do texto. Então, assim, não se atrapalhe. Use o potencial da internet.
Roberto, na hora eu posso ler um e me inspirar e fazer? Pode sim, tranquilamente. Pode usar aquelas personagens, fica à vontade. Mas não copia e cola, porque você vai ser facilmente detectado e aí, né, perde aquela questão e perde mais pontos na avaliação. Então, assim, use a internet de maneira inteligente e produtiva, não de maneira desnecessária. É como aqui agora. Eu pergunto algumas coisas, você pode dizer assim, não está no meu caderno. Mas se você está aí com acesso a outras páginas de internet, pesquisa a palavra clímax. Ah, isso aqui, enredo é isso. E participa, ou copia aqui no chat, ou fala. Você pode usar o potencial das redes sociais para estudar, com certeza. Bom, gente, nas provas, ou na minha prova, no caso, tem a parte de interpretação textual. Isso aqui a gente já fez, eu não vou ler, não vou reler, não. Só sinalizar o seguinte, ó, por exemplo, uma coisa que pouca gente faz e é um recurso muito bom é ler primeiro, antes de ler o texto. Aqui não é o texto? Sim ou não? Não é o texto aqui? É. Antes de ler o texto, lê o enunciado. Aqui o enunciado, ó. Porque o enunciado já tem o que eu quero. O texto é o que você vai analisar. E aí tem muito mais do que eu quero. O que eu quero está aqui, por exemplo. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar. Ó, você não lê o texto, digamos, mas já sabe que o texto fala de José de Alencar. Então você já tem já algumas informações sobre o texto antes de ler o texto. E da futura digitalização de sua obra. Depreende-se que eu já sei que o texto fala de José de Alencar, fala de digitalização e pede para eu depreender. Ô, Roberto, na hora eu posso consultar uma palavra que eu não saiba? Gente, você abre lá uma página na internet e pega o dicionário e bota depreender. Pronto. A prova é online. Eu não vou dizer, achar que vocês não vão pesquisar algumas coisas. Pesquisem. Agora, se você copia e cola informações, ou então simplesmente você responde com algo gabaritado, é você quem sabe também. Você está construindo a sua identidade, ou está colocando evidente a sua identidade. O ensino digital ele tem muito potencial, para bem e para mal, depende de como você vai usar. Bom, a gente está quase finalizando a aula já, gente. O último assunto é agora, tipos de sujeito. Gente, até agora tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Tudo. Tá tudo bem. Lembrando que aqui eu escolhi 3 assuntos, né, para nossa prova, a gente viu um pouquinho mais até. Certo? E de forma bem sintética, vai estar no canal Gramática Nova, vocês podem revisar esta revisão quantas vezes vocês quiserem. Quando você fala tipo de sujeito, é aquela parte linguística, análise linguística. Aqui é um tipo, trabalha com análise de texto mesmo, ou análise sintática. Nós temos aí o sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e inexistente. Tem outros tipos, mas para o 8º ano, para esse momento, isso aqui é suficiente. Quando você fala sujeito simples, tem que ter cuidado, porque a quantidade de núcleos, digo assim, ó, uma palavra, não é que vai ser um núcleo. O exemplo, a linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Eu tenho quantas palavras no sujeito? Tenho a linda mulher. Mas qual é a mais importante? Mulher. Então, o núcleo ali é mulher. Como o núcleo é uma palavra só, sujeito simples. Entendendo, gente? Que eu vou falar um por um e perguntar se está entendendo para poder justamente fechar o nosso assunto. Entendeu o que é o sujeito simples? Sim, Bruce. O nome já diz composto. Se algo é composto, tem algo a mais. Ó, 2 núcleos, 2 palavras. Ou mais. O menino e a menina chegaram. Quem chegou? O menino e a menina. Mas, Roberlan, na frase anterior tinha 3 palavras e era simples. Por quê? Porque o núcleo é mulher. Como é que eu sei que é o núcleo? É o mais importante. Falou o menino e a menina. A palavra o e a palavra a, ali que é artigo, não é tão importante quanto menino, menina. Porque se eu disser assim, ó, chegaram, vai perguntar quem. Então é importante saber quem. Menino, menina. Ah, já sei. 2 elementos. Composto. Indeterminado. Toma cuidado para não confundir com oculto.
Nem com oração sem sujeito. Esses últimos três aí, ó, recomendo que vocês prestem atenção, porque são bem mais difíceis. Eu digo assim, ó, vou logo por exemplo. Chegaram cedo à festa. Você vai perguntar quem chegou? A resposta é eles ou elas. Ah, Bela, já encontrei a resposta. Encontrou na sua imaginação, encontrou no seu pensamento, encontrou fazendo a conjugação verbal. Porém, chegaram, não tem nenhuma palavra ali combinando com ela, concordando, tipo, eles chegaram. Por isso o sujeito é indeterminado. Esse assunto indeterminação tem mais detalhes, mas eu vou cobrar na prova só esse tipo aqui. Como não é só esse exemplo, com esse tipo, só com terceira pessoa do plural, só. O outro tipo eu vou cobrar na segunda unidade. Então presta atenção no indeterminado. O sujeito oculto parece indeterminado. Como é que parece? O pronome também não está escrito. Só que são os outros pronomes. Quando é só a terceira pessoa, eles ou elas, eu tenho aí sujeito indeterminado, normalmente. Quando são os outros pronomes que estão ocultos, eu, tu, ele, nós, vós, ou o nome de alguém que está oculto na frase, sujeito oculto. Olha só. Cheguei cedo à festa. Se eu fosse usar um pronome, qual seria o pronome para cheguei? Qual seria a combinação ali para cheguei? Qual pronome usaria? Eu, tu, ele, nós ou vós. Repete aí para mim, Pergunta, professor, por favor. Eu li ali, ó, cheguei cedo à festa. Aí eu estou procurando a concordância ali dos pronomes. Eu, tu, ele, nós ou vós, que combina com ele, com cheguei. Eu. Pronto. Como não está escrito na frase, sujeito o quê? Oculto. Chegamos cedo à festa. Chegamos cedo, ó. Chegamos cedo à festa. Chegamos combina com qual pronome? Nós. Perfeito. Gente, eu vou cobrar na prova nesse estilo aqui, porque esses assuntos indeterminados e oculto tem outros estilos. Vou cobrar nesse estilo. Não com esses exemplos, mas nesse estilo. Então, assim, pega essa tela aí, printa aí, ó, manda no grupo. Depois eu vou Já postar. postei no grupo já tudo, professor. Beleza. Depois eu vou postar o material todo, né? Porque alguém pode vir depois e ficar perguntando o quê. E vou postar também como baixar esses slides, porque eu não vou ficar printando, né? Já que a gente pode fazer essa aula assim. Finalizando aqui os sujeitos, a gente está quase finalizando a aula já. Sujeito inexistente. Sempre que a indicação é de natureza, não é fala da natureza, mas é um fenômeno natural, o sujeito é inexistente. Eu vou cobrar também dessa maneira aí. Tem outras maneiras, a gente vai cobrar o que está mostrando aqui hoje. Na segunda unidade, a gente revisa esses 3 pontos aí, coloca outros exemplos e a gente aprofunda com outros temas também. Choveu muito ontem. Havia muitas pessoas lá. Faz 2 anos. Olha só, choveu, não é natureza? Sim. Pronto. O sujeito aí é inexistente. Não tem alguém que pratica a ação de chover, né? Ele ou ela choveu. Choveu. Havia muitas pessoas lá. Só está indicando o quê? A existência, ó. Existem pessoas lá. Então, sujeito, oração sem sujeito. Faz 2 anos. 2 anos não é o tempo? Não é isso? Não estou informando o tempo? Não é isso que estou informando? Sim. Então, sujeito que inexistente ou oração sem sujeito. Gente, aqui do que eu falei para vocês sobre sujeito, alguma dúvida? Não. Ok. Já estamos finalizando, ó. Como eu falei com vocês, vão ser 8 questões, e 8 questões vão ser para todas as provas, matemática, todas as provas, né? Vou falar da minha, mas todas as provas vão ter 8 questões. A minha vão ser 7 questões para assinalar, e uma aberta, que é a questão de redação. Aí eu posso pedir, escreva um conto enigmático, tem que ser enigmático, eu não posso pedir outro tipo de texto, não. E se você escrever outro tipo de texto, é zerada a questão. Se você botar uma poesia... Ô, professor, mas a gente pode criar? Com certeza pode. Agora, preste atenção como é que eu vou colocar o enunciado, que eu posso dizer assim, escreva um conto enigmático a partir do texto tal, e eu posto um texto, você vai ter que refazer aquele texto. Eu posso dizer assim, escreva um conto enigmático com tema livre. Aí você fica mais à vontade ainda, mas Ô, professor, com a questão. Diga.
Aquele conto enigmático que o senhor pediu faz um tempo passado, pode escrever nessa questão? Boa pergunta. Com certeza pode. Eu já acho interessante valorizar as coisas. Assim como pode, na hora da prova, abrir uma tela da internet, ver um outro texto e, ó, se inspirar a escrever. Não pode copiar. Porque se você copia, eu vou perceber, aí eu vou colocar na internet, vou encontrar a fonte e a questão foi anulada e você perde alguns outros pontos também. Tá bom? Quem perguntou aí? Certo. Meus nobres, a gente vai ler esse texto aqui e vou fazer uma frequência, mas rapidinho aí, viu? Aí eu faço a frequência, na frequência vocês saem. Unidas, ai quem pudera no eterna primavera viver, qual vive esta flor, juntar as rodas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Autor aí baiano, né? Castro Alves já faleceu há algum tempo e deixa aí suas obras para a gente poder reler, refletir e pensar. Frequência. Ó, tem alguém chegando agora. Calma, gente, vou colocar frequência. Coloque seu nome e bota o oitavo B do lado, viu? Porque eu sei que eu só tenho aula do oitavo com vocês, mas é bom deixar tudo bem claro, porque eu posso postar em outros lugares. Gente, tira um print da tela aí, tá bom? Vai tirando print aí. Eu vou tirar a exibição aqui. Meus nobres, obrigadão pela atenção de vocês. Eu vou postar aqui frequência. Anote seu nome completo e bota assim, oitavo B. Já estou escrevendo aqui, viu, professor? Hã? Eu já estou escrevendo aqui já. Não, mas eu primeiro vou colocar o título frequência. Calma. Aí você coloca aí o seu nome completo e a sala. E aí, fazendo isso, já pode sair. Lembrando que semana que vem é semana de avaliações, vão ser avaliações online. Isso. Obrigado, Felipe. Saúde e paz para vocês, viu, gente? Pode ir digitando o nome. Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Boa semana para você também. Obrigadão. Colocou, já pode desconectar. Um abraço para vocês. Bom, meus novos, a gente está encerrando aqui a aula com o oitavo ano B, aula de revisão, né? Semana que vem, semana de provas online. Oitavo B, língua portuguesa, CMAS, Aiquara. Nós revisamos aí interpretação textual, vimos também conto enigmático e tipos de sujeitos, que são os assuntos que vão cair na prova da semana que vem. Revisem essas aulas e esta aula e outras aulas no nosso canal Gramática Nobre. Saúde e paz para vocês. E cuidem.